do 26 ao 35. Nossa boa noite para você que está nos vendo a partir de agora, através do canal YouTube do Ministério Voz para Cristo. Uma saudação especial, nós que estamos aqui reunidos no templo da Igreja Bíblica, saudamos a todos vocês. Vamos dizer boa noite, amados. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí, portanto, nos vendo a partir de agora no canal do Ministério Voz para Cristo, aí no YouTube. O texto da Santa Palavra de Deus, amados, que nós vamos ler esta noite e esta tarde aqui no templo, mas noite lá em casa, quando estivermos assistindo à noite, se encontra em Atos Apóstolos, Atos, capítulo 8. É aquele texto onde o evangelista Filipe vai pregar o evangelho pela primeira vez para um homem chamado, aliás, ele não tem um nome aqui, não é declarado o seu nome, sabemos apenas que ele era um etíope, um eunuco, era uma espécie de ministro da economia do seu país. Então o texto da Santa Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 26 até o versículo 35, é o seguinte texto: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te do carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levada como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo, ou de alguém, ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, acabamos de fazer uma leitura da tua santa palavra, e nos concede a partir de agora espírito de sabedoria para compreendermos esta escritura que nós acabamos de ler. Abre, portanto, o nosso entendimento, dá-nos sabedoria, perdoa também os nossos pecados, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Meus queridos irmãos e irmãs, ao lermos o presente texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 25 até o versículo 35, nós chegamos preliminarmente às seguintes conclusões. Quais conclusões nós podemos chegar inicialmente, preliminarmente? Primeira coisa que nós podemos ver é que pessoas não conseguem identificar Jesus nas profecias. A gente abre a Bíblia, lê a Bíblia, mas nem todas as pessoas, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem identificar a pessoa de Jesus Cristo. Olha, esse homem chamado aqui, aliás, mais uma vez, esse eunuco, este etíope, estava vindo de Jerusalém, de volta para sua casa, apenas 35 anos depois da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um tempo relativamente curto. Cristo acabara de vir à terra, de padecer na cruz do Calvário, de ressuscitar ao terceiro dia e subir ao céu. Cristo acabara de, durante 3 anos,
ter um ministério aqui na terra e bem conhecido por todos. E 35 anos depois, as pessoas não conseguiam identificá-lo nas Escrituras Sagradas. Esse homem era um homem religioso? Sim. Por que nós sabemos que o eunuco era religioso? Ele foi a Jerusalém, ele foi adorar a Deus, ele comprou um livro do profeta Isaías, e ele voltou para casa sem poder, lamentavelmente, identificar que aquele texto que ele estava lendo falava de Jesus Cristo. E por que ele não conseguia identificar? Porque, amados irmãos e amadas irmãs, nós compreendemos que as coisas espirituais, 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 10 a 14, fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Somente o Espírito Santo de Deus é quem pode abrir o entendimento e nos mostrar e nos apresentar a pessoa de Jesus. Somente o Espírito Santo de Deus é quem tem essa capacidade de abrir os olhos das pessoas. Enquanto nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não podemos compreender as coisas espirituais. Esse eunuco, este etíope, este religioso, que tinha ido lá para Jerusalém, sim, era um religioso, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Então ele não podia mesmo que se esforçasse com todas as suas forças, ele não conseguiria identificar a pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez, quem não tem o Espírito Santo não pode compreender as coisas espirituais. Quem não tem o Espírito Santo não pode, portanto, compreender as coisas que estão na Bíblia Sagrada. Ora, se as pessoas não conseguem identificar, é preciso que um Filipe da vida, alguém que Deus recomende, envie, possa chegar até os eunucos e lhes apresentar a palavra. Assim como esse etíope não conseguia enxergar Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo naquela passagem das Escrituras, nós estamos cercados de pessoas também nesta mesma ignorância. Nós temos que nos colocar exatamente nessa condição de: Senhor, eu estou aqui disposto a ser como Filipe. Se o Senhor quiser, e Ele quer, e se o Senhor me apresentar, e Ele vai apresentar, se for o caso até de levar para um deserto, como fez com Filipe. Filipe estava numa cidade, estava num lugar onde havia povo, e ele levou esse homem evangelista para um deserto, para mostrar que no deserto da vida há muitos perdidos, há muitos cansados, há muitos sedentos, porque deserto é lugar de seca, lugar de falta de água, de pessoas sedentas. E certamente Deus quer que nós estejamos buscando essas pessoas sedentas, não para lhe dar um copo com água, se possível também, mas da palavra que mata a sede espiritual. Então nós percebemos que pessoas não conseguem identificar. Uma segunda coisa que nós podemos chegar e encontrar preliminarmente nesse texto é que ter uma Bíblia, possuir um exemplar das Sagradas Escrituras, pagar por um exemplar, não adianta nada se a cegueira espiritual impede a pessoa ver Jesus Cristo. Comprar uma Bíblia de R$200, R$150, mas não conseguir ali compreender o que está escrito, é um investimento que não vale a pena. Eu poderia dizer isso. Entretanto, eu acredito que o Senhor vai apresentar alguém para que possa abrir juntamente com aquela pessoa cega, e aí essa pessoa cega vai ter os olhos desvendados através mesmo da própria palavra de Deus. Uma terceira coisa que nós podemos observar preliminarmente nesse texto é que fazer parte de uma religião, ser uma pessoa religiosa. E qual era a religião desse homem eunuco? Qual era a religião que ele praticava?
ele praticava o judaísmo. Eu não sei aqui se ele era um judeu de nascimento, mas se ele não fosse um judeu de nascimento, que nasceu na Etiópia, ele no mínimo seria um prosélito, alguém que nasceu em outro país, que adotou a religião judaica como a sua própria religião. E eu compreendo que fazer parte de uma religião, isso não significa nada. Ele era no mínimo um prosélito. Fazer parte do judaísmo, fazer parte do cristianismo, do catolicismo, melhor dizendo, isso não significa absolutamente nada se a pessoa não tem o conhecimento da verdade. Então nós podemos chegar preliminarmente a esses três pensamentos. Agora, objetivamente, o que é que nós podemos aprender, amados irmãos e amadas irmãs, com a leitura desse texto que nós acabamos de fazer? Atos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 35, nós podemos compreender, primeiramente, que a falta de conhecimento angustiava aquele etíope. A falta do conhecimento trazia angústia ao coração daquele etíope. Vamos pensar, amados, em alguém lá que tem uma Bíblia em casa, em alguém que tem uma Bíblia, mas não consegue compreender como essa pessoa se angustia, porque não consegue compreender. Ele tinha feito um investimento alto, porque nesse tempo aqui, você não ia numa loja e comprava uma Bíblia ali por 30, 40, 50 reais. Não, nesta época você tinha que contratar um cara chamado escriba. O escriba era um copista. O escriba era alguém que ia escrever na mão. Então ter uma Bíblia era para quem era muito rico. Ter parte da Bíblia, quem podia pagar, ele podia pagar por parte da Bíblia. E ele comprou um exemplar do livro de Isaías, e ele vinha dentro do seu carro, de acordo com a leitura que nós acabamos de fazer, lendo, e ele se angustiava no coração, ele sentia tristeza na sua alma, porque ele lia e não conseguia compreender. A falta de conhecimento angustia o etíope. Nós temos que pensar, amados, num estudante diante de uma prova de matemática no outro dia, ele não consegue saber nada, ele tem que fazer uma prova no outro dia e ele não aprendeu absolutamente nada. Pensa na angústia que esse estudante tem. Imagine aí, amados, em alguém que tem que fazer uma prova no outro dia e não tem conhecimento da matéria. Pensa na angústia. É a mesma, ou uma angústia maior, é querer compreender as coisas de Deus e não ter, portanto, essa capacitação. Pense em alguém com a Bíblia na mão, lendo, relendo, sem compreender o que o autor sagrado está ensinando. Imagine alguém aqui com a Bíblia na mão, lendo, relendo, mas não compreendendo. Olha a angústia desse homem. Imagine a angústia que esse etíope vinha sentindo no seu coração. Mas graças a Deus, amados, louvado seja Deus, o autor das Sagradas Escrituras, ele tem um desejo que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja Deus, que manda os Filipes da vida em direção dessas pessoas que não conseguem entender, ler, reler, não compreender, é angustiante. Mas chega um tempo em que Deus apresenta alguém para que possa abrir o entendimento e levar essas pessoas ao conhecimento da verdade. Então, graças a Deus pelo seu amor por nós, graças a Deus que o Senhor quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas como serão salvos se não conhecem o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu não compreender o Evangelho, se eu não entender as Sagradas Escrituras, eu nunca chegarei à verdade, e por não chegar à verdade, eu não posso ser salvo. Mas Deus não quer que ninguém pereça.
Não é da vontade de Deus que o homem morra na ignorância. Muitos homens, infelizmente e lamentavelmente, têm até a oportunidade de conhecer a verdade, de receber um estudo bíblico. Alguns até recebem aquela palavra, mas fazem pouco caso da palavra. Mas Deus deu uma chance. O Senhor lhes ofereceu uma oportunidade de conhecer a verdade. Talvez você conheça alguém que esteja angustiado por muitos e muitos anos ter uma Bíblia e não compreender o que está lendo. Talvez você conheça pessoas que estão mesmo frequentando uma congregação, mas ainda não chegaram ao conhecimento da verdade. Isso é possível, pastor? É possível que pessoas estejam há muitos e muitos anos se reunindo numa congregação, mas ainda lhe falta conhecimento para a salvação. Muitos acreditam que é pelas obras, muitos acreditam que é por frequentar uma igreja, muitos acreditam que é possível ganhar a salvação oferecendo algum favor para Deus. E nós sabemos a verdade que liberta, a verdade que dá ao homem a salvação, a verdade que salva. E essa verdade que salva está na palavra de Deus. É através da palavra do Senhor e o conhecimento de Jesus Cristo é que o homem ganha a salvação. Graças a Deus, que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas a pergunta fica: será que as pessoas querem esta verdade? Será que Deus, Ele terá o seu desejo realizado? Lamentavelmente não. O desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento, mas infelizmente nem todos vão se arrepender. Muitos vão perecer e morrer, não porque lhes faltou oportunidade, é porque não quiseram nada com Deus, nunca quiseram absolutamente nada com o Senhor. Ao invés de buscar a face de Deus, se afastam da presença do Senhor. Ao invés de buscar ao Senhor e a sua salvação, se distanciam de Deus, buscando caminhos tortuosos, diferentes, distantes da pessoa do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, o etíope precisava de alguém para ajudá-lo a conhecer Jesus Cristo. Ele estava angustiado dentro do carro, e ele disse: eu não compreendo nada, meu querido, eu não compreendo nada do que eu estou lendo aqui na palavra do Senhor, sabe? E aí o profeta, aliás, o evangelista Filipe, pegou aquela passagem que ele estava lendo lá em Isaías, e a Bíblia Sagrada diz que a partir daquela passagem, ou seja, a partir daquela referência em Atos capítulo 8, versículo 35, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, ensinou-lhe a Jesus. Com esse versículo que aprendemos, é que toda passagem da Bíblia, toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala de Jesus. Ah, pastor, não sabia disso. Fala. Veja bem, que Filipe pegou a partir dessa passagem e viajou por todas as Sagradas Escrituras, e no final das contas ele apresentou Jesus como Salvador, o Filho de Jeová, aquele que veio para salvar o mundo dos seus pecados. Atos capítulo 8, verso 35, diz que Filipe, no versículo 35, diz que Filipe explicou, e começando por aquela passagem de Isaías, e ele foi por toda a Bíblia e apresentou Jesus Cristo. Outra coisa, amados irmãos, ele, quando começou a explicar Isaías, e depois foi para outras passagens nas Sagradas Escrituras, Filipe apresentou Jesus como sendo o Emanuel. Isaías capítulo 7, lá no versículo 14, Jesus Cristo é apresentado como Emanuel. Emanuel, nós sabemos que é Deus conosco. Quando Filipe tomou conhecimento de que o filho de Maria e de José, aquele homem que tinha vindo 35 anos antes, era, se não outro, o Emanuel, ele ficou maravilhado, porque Isaías fala sobre Emanuel.
E a Bíblia diz que Filipe, a partir dali, ele passou a explicar, e como ele tinha nas mãos o profeta Isaías, ele pegou o profeta Isaías e passou a dizer quem era Jesus Cristo. Lá no capítulo 7 de Isaías, no versículo 14, é dito que Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Oh, que coisa gloriosa! Oh, que passagem espetacular! O que é que Filipe disse? É que Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra, tinha deixado o seu trono lá no céu e tinha vindo a este mundo aqui, na condição humana. Isso tocou profundamente o coração daquele eunuco, daquele etíope, daquele homem angustiado porque não conhecia a verdade. E Filipe passou a dizer muito mais, que Jesus, além de ser o Emanuel, o Deus conosco, ele diz que Jesus é o nosso Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Lá em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 5 e 6, especialmente esses dois versículos, é dito que aquele homem que veio 35 anos antes, nós estamos falando aqui, amados, de um tempo em que o eunuco viveu 35 anos depois da morte, ressurreição e assunção de Jesus. E Filipe se apresentou e disse: esse que você pergunta não é outro senão o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Meu Deus, aquele homem tomou conhecimento de que o Deus Emanuel, que veio lá do céu e se fez carne e habitou entre nós, ele mesmo era o Cordeiro, o sacrifício que Deus tinha ordenado para o povo judeu. Nós sabemos a história e compreendemos que antes de Cristo era oferecido um novilho, uma ovelha, um animal no lugar do pecador. Mas o Deus Todo-Poderoso disse: não, isso basta, esse sacrifício tem que acabar. E Ele mesmo deu. Deus deu uma oferta perfeita para ser morto no lugar de nós pecadores. E Cristo morreu lá na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava morrendo como um sacrifício perfeito e agradável a Deus. E esse homem, quando ouviu essa notícia, se maravilhou. Duas coisas ele já tinha aprendido no livro de Isaías. Primeiro, é que Jesus era o Emanuel. Segundo, é que era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E a terceira coisa que certamente ele tomou conhecimento é de que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça e um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, porque Ele se apieda das almas dos pecadores. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se tem algo que toca no coração de Deus, é ver um pecador arrependido. Ah, como isso alegra ao Senhor, porque Deus é um Deus misericordioso, Ele quer salvar. O Deus misericordioso, o Deus de graça, porque a salvação não pode ser comprada, é de graça. Deus é um Deus misericordioso, um Deus gracioso, porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Filipe disse que o Deus que aquele homem estava conhecendo era um Deus misericordioso, um Deus gracioso e um Deus cheio de compaixão. Amados, quando eu leio essa expressão compaixão, me fala exatamente da extensão do amor. Não há expressão maior do que a expressão do amor, porque amor não é apenas uma palavra bonita, amor é atitude, e ninguém teve compaixão maior do que a Jesus Cristo, ao entregar voluntariamente, amorosamente, a sua vida por nós, que somos imerecedores do seu amor. Ele nos ama, e a expressão do seu amor foi se oferecer voluntariamente. E aí você pode ler Isaías capítulo 5, verso 25. Você pode ler também Isaías capítulo 11, verso 16. Você pode ler Isaías capítulo 14, versículos 1 a 14. Você pode ler Isaías capítulo 32, versículo 2. Você pode ler Isaías capítulo 40, versículo 3.
Você pode ler Isaías capítulo 41, versículos 14 e 16, e todas essas passagens e outras falam do Deus misericordioso, do Deus gracioso e do Deus cheio de compaixão pela humanidade. Sabe quantas pessoas precisam ouvir essa mensagem? Todas que estão ao seu derredor, porque todas estão no deserto, secas, que precisam de água para saciar sua sede, porque quem não tem o Senhor Deus, que é a fonte da água viva, está sedento, sedenta, e os que estão ao nosso redor precisam ouvir, portanto, essa palavra, para que bebam desta água e saciem a sua sede no único Deus que é misericordioso, amoroso, cheio de compaixão e quer se revelar para todos nós. O que é que você deve fazer? Faça com Filipe. Eu sei que você tem muitas coisas e afazeres na vida, mas se Deus lhe chamar, e Ele já lhe chamou, vá para o deserto. Se Deus lhe chamar para que você vá para o deserto, vá para o deserto. Pregue lá, exatamente para pessoas que não têm esperança, angustiadas, porque leem, releem e não compreendem a Deus. Você é chamado para abrir os olhos dos cegos. Você é chamado para ser guia daqueles que não sabem o caminho. Você é chamado para levar água para os que têm sede. Nós somos chamados a fazer a obra do Senhor, porque esta é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Mateus capítulo 28, o versículo ao versículo 18 diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Filipe foi para o deserto, pregou o Evangelho, e o que aconteceu é que esse eunuco pediu: eu quero ser batizado. E Filipe disse: é lícito, se crês de todo o coração. Se você for para o deserto e pregar a palavra, e alguém entender, é nosso dever como igreja batizá-los e trazê-los exatamente para a grei, para dentro da igreja, para lhe dar uma família, para que possa conviver com os seus irmãos, porque a partir do momento em que nós entramos na igreja, nós somos irmãos uns dos outros, membros da família de Deus, co-partícipe, aliás, co-herdeiros com Cristo. Então essa noite, eu quero desafiar você a não somente, uma vez que você tem já o conhecimento da verdade, você pregar esta verdade para aqueles que não têm o conhecimento dela. E se você ainda não consegue compreender a verdade, procure um Filipe, procure alguém que possa lhe ensinar. Eis-me aqui, você pode entrar em contato comigo, 988-484763, é o número do meu telefone, do meu WhatsApp. Outros irmãos aqui na nossa igreja que podem também ajudá-lo a compreender a verdade. O certo é que nós temos que tomar uma posição enquanto podemos tomar, porque o próprio Isaías diz, na sua palavra dada por Deus, que o tempo do Senhor, irmãos, está perto. O tempo de invocar a Deus é agora. Vai chegar um tempo em que o Senhor não poderá ser encontrado. Então precisamos invocar o Senhor enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto há tempo. O tempo de invocar a Deus e buscar o Senhor é quando? Quando? Hoje. Hoje é o tempo de invocar a Deus. A você, muito obrigado pela sua companhia conosco até o presente momento. Até domingo, se Deus quiser. Deus continue te abençoando. Boa semana e que possa viver para Cristo Jesus. A você.